Olá, meus amores. Vamos falar agora do capítulo 22, figuras de linguagem. Aqui nós temos uma figura e que mostra, uma mão de uma pessoa. A gente deduz que é uma pessoa mais idosa e que ela está se redescobrindo, ligada à TI, à informática. Nós sabemos que o sentido das palavras, dependendo de como a gente coloca, as combinações que a gente faz, a forma que ela é aplicada pode mudar o sentido. E aí depende muito da colocação que o homem faz naquele contexto, naquele momento. Aqui está fazendo um ponto de partida questionando isso e falando também da diferença dessa linguagem. Cada linguagem ela tem as suas características próprias, elas têm as suas inovações, tem o seu tempo, tem as suas mudanças. Quando a gente fala em linguagem de poesia, normalmente poesia é uma coisa engessada, é métrica, tem o verso, tem as rimas, tem onde começa, tem onde termina, tem as estrofes, tem toda uma estrutura. E você coloca ali a emoção. Já na notícia, você tem que transportar para o leitor a informação e sem dar a sua opinião, tá? Então, isso aqui é fácil de responder. Qual é o objetivo dessa unidade, gente? Reconhecer o valor expressivo dessas figuras de linguagem, compreender a necessidade de estar bem informado nesse texto dissertativo argumentativo, compreender as relações sintáticas da oração principal com as orações subordinadas substantivas e os valores semânticos das orações subordinadas adverbiais, que são as circunstâncias. Então, aqui começa com o uso expressivo da linguagem. Como a gente sabe que o conjunto de palavras de uma língua ela é gigantesco, e aí surgem ao mesmo tempo palavras com sentido, que deixa de ter aquele sentido primitivo, original, o primeiro, e aí começa a ter novo sentido. A gente vê muito isso. E aí, aqui vem as perguntas, a interpretação daquela imagem lá, denotação e conotação. Denotação, gente, é o sentido real da palavra e conotação é o sentido figurado. Então, se eu falo, eu vou desenhar um quadrado, o quadrado é o sentido real, é uma figura geométrica com os lados todos iguais. Conotação, nossa, ele é muito quadrado, já é uma gíria, dizendo que ele é muito atrasado, antiquado, enfim, já muda o sentido. Então, um é o sentido real, é a denotação, e o outro é o sentido figurado, que é a conotação. E os recursos que os autores lançaram mão foram as chamadas figuras de linguagem. Então, são recursos para dar uma expressividade à mensagem. E aí pode tudo, entre aspas, claro. Existem figuras de linguagem que são figuras de palavras, outras só de som, outras só de construção e outra de pensamento. Ela expressa isso. As figuras de palavra, comparação, você vai usar o como. Olhos são como janelas para a alma. Você comparou olhos a janelas. Então, essa é a comparação. Que anda paralela à metáfora, que também é uma comparação, só que implícita. Aqui aparece a palavra como, aqui não aparece a palavra como. Então, quando tem como, é comparação. Quando você faz uma comparação que não tem o termo como, é metáfora. Catacrese. Olha, surgiu empregos de nomes que a gente não se dava conta. Por exemplo, embarcar era só para barco, Agora, quando tem pessoas, que falam embarcar para avião, para ônibus, para carro, para metrô. Então, isso é uma catacrese, tá? É sair do habitual para o derivado. Pé de mesa, asa da xícara ou do bule, Tempestade de ideias. Olha essa mistura aí. Metonímia. Metonímia, gente, é uma relação de semelhança e que você estabelece uma proximidade
do objeto ou da pessoa, tá? Existem vários tipos de metonímia. Existe aqui, por exemplo, olha, conteúdo pelo continente. Bebeu um copo de refrigerante. Então, o copo, ela não bebeu o copo, ela bebeu o refrigerante. Nós fazemos isso o tempo inteiro na nossa vida. Ah, vai ali e compra um Omo. Não, é um sabão de pó. Omo é a marca. Ah, eu hoje tomei Toddy. Não, eu não tomei Toddy, eu tomei um achocolatado da marca Toddy. Então a gente faz isso o tempo inteiro, a gente faz essa substituição. Ah, eu li Machado de Assis. Eu li a obra, os livros de Machado de Assis, né? Eu vi um Van Gogh no museu. Eu vi uma obra de arte do pintor Van Gogh no museu. Então a gente faz essa substituição. Essa substituição é chamada de metonímia. Sinédoque é um tipo de metonímia em que ocorre uma substituição do todo pela parte. Sinestesia, gente, você mexe com os sensores, com os sentidos. Então você vai falar, ó, o dia fora morno e sem vento. O outono andava a dar novas tintas à cidade. As folhas das trepadeiras que cobriam as paredes, algumas vivendas dos moeiros de vento, faziam-se de um vermelho de ferrugem. Então reparem que está tendo uma descrição aqui, porém falando dos sentidos, dos sensores, né? Paladar, olfato, tato, visão e audição. Figuras de som. Aqui nós vamos mexer com som. Então, ó, assonância é repetição de vogais. Aliteração é repetição de consoantes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. R. Então, aliteração, consoantes. Assonância, vocálicos. Figura de construção. A norma padrão ela estabelece e consolida estrutura na construção das frases. E aí a gente vai usar algumas figuras. Silepse, né? É uma figura quando se pretende fazer uma concordância com a ideia. Então, silepse está ligada à concordância. Existe de gênero, de número e de pessoa. O cônjuge ele serve tanto para homem quanto para mulher, mas aqui no caso quer falar sobre mulher, então aqui na frente coloca ela. Embora o substantivo seja, né, masculino, o pronome que está se referindo é uma mulher, então aqui você já sabe que esse cônjuge que não é mais um homem, é uma mulher. Número, a turma, sentido coletivo, querem pegar o jogador. Olha a concordância, nenhuma. Pessoa, todos estão felizes, né? Que são eles, todos, eles. Estamos é a primeira pessoa do plural, então o verbo está colocado de maneira errada. Todos estão. Elipse. Elipse é a omissão de um termo que já tem na frase. Então você esconde aquele. Eu comprei 5 cadeiras e ela 3. E ela o quê? E ela comprou 3 cadeiras. Eu sumi com a palavra comprou e com a palavra cadeira. Então isso que eu escondo, essa omissão é chamada de elipse. Pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição desnecessária. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Hemorragia de sangue. Então isso é igual, subir para cima, sair para fora, voltar para trás. Então isso é um pleonasmo, é uma redundância desnecessária. Antítese, né, nas figuras de pensamento, ideias opostas. Guerra e paz, batalhas e festas, dia e noite, sol e chuva, alegria e tristeza. Isso são antíteses, ideias contrárias, opostas. Hipérbole é exagero, hiper é exagero de ideias. Eu tenho 1000 utilidades, eu morri de rir. É um exagero. Eufemismo. Eufemismo é você dar um tom mais tranquilo, mais atênue a uma coisa muito trágica, difícil. Por exemplo, uma pessoa morre e você vai dizer, fulano morreu. Você vai falar, olha, aquela pessoa
descansou, aquela pessoa foi, como o povo fala, para a terra de pé junto, enfim, você fala de uma maneira mais suave, vamos dizer assim. Gradação, você vai aumentando, né? Vai só uma sequência, né, de palavras ou expressões que vão intensificar o que você está falando, aquela ideia. Ironia, deboche. Personificação ou prosopopeia. Personificar vem de pessoa. É você atribuir a seres inanimados características humanas. O vento sorriu, a tempestade gritou. Quem grita, quem sorri é o ser humano. Então você está dando atributos de ações humanas a seres inanimados. Agora, gente, vocês vão organizar as ideias, vendo aqui, ó, dando exemplos. Aqui estão as figuras, aqui estão os conceitos e os exemplos, todos com vocês, ok? Aqui é a parte de Lívia e vamos agora para... Esse capítulo é bem grande, hein? Oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva está ligada às funções sintáticas, que são 10, mas aqui para as orações são 6 as principais. Mesmo esquema, marcar verbo, dividir oração. E como é que a gente sabe que a oração é substantiva? Primeiro porque esse que já não é mais pronome relativo como é nas orações adjetivas, e sim conjunções, tá? Ela é introduzida por conjunções. Ela tem 6 tipos. Tá aqui, ó. Precisa saber esses nomes: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Subjetiva está ligada ao sujeito e eu vou dar aqui algumas dicas para vocês descobrirem mais fácil. Tá aqui, ó. Quando na oração principal tem um verbo na terceira pessoa do singular. Isso aqui é uma dica importantíssima. Então você vai pegar aquela oração, vamos ver se ela tem alguma aqui. Não, aqui já é objetiva direta. Vamos ver aqui. Acontece que o meu coração ficou frio. Acontece é um verbo. Meu coração ficou outro verbo. Então eu já sei que eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Tem um que aqui. Então eu vou separar antes dele. Acontece ele acontece, né? Acontece com ele que o meu coração, ó, ficou frio. Aqui é um verbo na terceira pessoa do singular. Então, aqui é a oração principal e aqui é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se eu colocasse para vocês assim, a seguinte frase: é necessário que você estude. É terceira pessoa. Necessário que, separa antes do que. É necessário. Essa é a oração principal. Que você estude, estude é outro verbo. É a outra oração. Oração subordinada substantiva. Que começou com convém. São verbos que aparecem demais nessas frases subjetivas. Principalmente esse é. É fatal. Exercícios. Vamos agora para a objetiva direta. Está ligado, óbvio, ao objeto direto. Então, o que você vai fazer? Você vai, está ligado ao objeto direto. É sempre assim. Você acha separar, mesmo que a felicidade de sua filha está à venda na prateleira? Então, você acha mesmo que a felicidade, você acha mesmo o quê? Que a felicidade da sua filha está à venda? Então, quando você faz a pergunta ao verbo, depois do verbo, você vai achar os objetos. Se ele não tem preposição, ele é objeto direto. Então você vai perguntar, quer ver aqui, nesse dia da criança, tire o foco do consumismo. Tire o quê? O foco do consumismo. Então o foco do consumismo aqui é o objeto direto. Transformando isso aqui em frase, obviamente, vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A indireta, gente, ela tem preposição. Essa é a diferença da direta, tá? De que.
Cadê? Eu vou colocar depois um outro quadrinho para fazer uma distinção com vocês. Quando a gente fala, gente, em objetiva indireta, porque eu peguei a frase inteira, marquei os verbos, separei antes do de que, normalmente aparece aqui, ó, de que ou em que, tá? E aí, você vai separar ali. Olha aqui, ó, no início ele reclamava de que, ó, o de aqui, ó, de que o retorno seria à noite. Então, ó, no início da caminhada, ele relembrou, parou aqui, que o verbo é relembrou, essa é a oração principal, de que o retorno seria à noite. Olha o outro verbo aqui, ó, de, separou aqui. Qual é a diferença da objetiva indireta para a completiva nominal? Olhar a palavra que vem antes. Se for verbo, é objetiva indireta. E aqui, ó, completiva nominal. Se for nome, se for um nome, é completiva nominal. Elas são iguaizinhas, porém a diferença está na anterior. Olha esse exercício aqui. Você não me convence de que todas as coisas são iguais. Convence é o verbo, são outro verbo. Aonde eu vou separar? Antes do de que, antes do de. Então, essa daqui é a oração principal, e esta daqui, como que eu vou saber que ela é objetivo indireto ou completivo nominal? Olhando para o termo anterior. Convence é verbo, então essa aqui é objeto de indireto. Olha de baixo. Por isso faço questão de que você releia o contrato. Olha o de que aqui, separo aqui, ó, antes do de. Olha para a palavra anterior, questão é verbo? Não, é nome. Então isso aqui, essa daqui é completiva nominal. Então, gente, elas são iguais. A diferença está no termo anterior. Se for verbo, objetiva indireta. Se for nome, completiva nominal. Predicativa. Predicativa, ela tem verbo de ligação. Então, ó, você vai olhar, ó, meu desejo é verbo de ligação. Olha o que aqui, ó. Separei aqui, ó. O anterior é verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar e andar. E, por último, a positiva. A positiva, ela tem 2 pontinhos. Então, ela é fácil de ser identificada, ó, porque ela tem um sinal de pontuação, que são os 2 pontos. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, ninguém... Aqui, ó. Sempre desejava a mesma coisa, 2 pontos. Que a sua presença fosse notada. Então, essa daqui é a oração principal e essa daqui é a oração subordinada, substantiva, apositiva, por conta dos 2 pontos. Muito fácil essa. Aspecto semântico, qual é o sentido das conjunções integrantes? Reduzidas. Não vai cair, porque eu não vou dar formas nominais, porque tem muita oração antes disso aqui, vocês vão enlouquecer, então eu não vou colocar reduzidas. E agora nós vamos para as adverbiais. As adjetivas são 2, as substantivas são 6 e as adverbiais são 9. Carla, como é que eu vou decorar isso tudo? Lembrando do 8º ano, que são as conjunções, no 9º ano, que já foi dado todas essas orações, e o 3º ano é uma revisão, infelizmente. Mesmo esquema, acha verbo, divide a oração, e oração principal para que não tenha conjunção, e oração subordinada adverbial. Agora não é mais substantiva, não é mais adjetiva, é adverbial. E colocar os 9 nomes que tem. É muita coisa. Mas, infelizmente, sequência temporal. Aí o que acontece? Vai ter que decorar quais são as conjunções. E elas estão aqui, ó, nesse quadrado. Quando, assim que, logo que. Ah, mas é muita coisa, mas vai pelo sentido. Comparativa. Olha aqui, você está comparando, então o primeiro termo é como. Proporcional. Proporção. A proporção que, a medida que. Conformativa. Conformidade. Vamos ver, vamos achar aqui, ó, as conjunções, ó. Tem o como, mas tem o conforme, segundo,
troca esse como por conforme que dá certinho. Condicional é uma condição. Quais são as conjunções? Se é a principal. Se, caso, contanto que. Depois nós temos a causal. Porque. Cadê a conjunção causal? Olha aqui, ó. Por quê? Por quê que é importante? Consecutiva, embora... Aqui, ó. Intensidade. Então, a consecutiva é introduzida pelo que, mas antes ela vem com quem? Os tes, que é tão, tanto e tamanho. Então, quando você olha aqui, ó. Tão... Aqui, ó. Fiquei tão feliz na noite de autógrafos que cansei. Então, tem esse tão aqui, você já sabe que o que cansei vai ser oração adverbial consecutiva. Isso aqui é decoreba. Final, a fim de que. Olha, e para que são as principais conjunções. Concessiva, ainda que, apesar de, embora. As reduzidas eu não vou dar para vocês. Tá? Depois nós vamos voltar para fazer a hora de estudo em um outro momento. Mas eu queria, não sei se eu vou conseguir agora, voltar aqui para colocar, acredito eu que eu não vai conseguir isso não. É um quadro dessas... Vamos ver se eu consigo aqui. Um quadro dessas orações. Não é esse aqui. Eu quero este quadro aqui. Ó. Ver se vocês conseguem ver esse quadro aqui. Não, né? Então, galera, infelizmente nós vamos fazer a hora do estudo um outro dia. Nós vamos fazer a hora do estudo um outro dia. E eu vou fazer um resumo. Nas aulas eu vou explicar melhor, vou separar esses conteúdos e aí nós vamos olhar caso por caso, tá bom? Então tá bom, gente, fica com Deus, um beijo, eu volto daqui a pouco gravando literatura, tá?